Mais um episódio do Desvendando Programas Alimentares comigo, Samantha Ribeiro. Hoje iremos falar sobre como montar o seu prato Role 30 e como você aprende as quantidades ideais para você, porque o Role 30 ele não vai te passar ali, 100 gramas de proteína, 80 gramas de batata, não, nada disso, tá? Então hoje iremos aprender sobre isso, teremos um bate-papo com a Verônica, que se não fosse por ela não teria conhecido o Role 30, então vai ser um programa bem bacana. E semana passada, o que aconteceu? Eu tive aquele problema de internet, não sei se vocês lembram. Aí, na hora que salvou o vídeo e entrou, que eu postei, ele duplicou uma parte. Então, assim, foram 39 minutos, que até passou 10 minutos, porque a Thaisa fala bastante, hein, tá? Mentira. Aí, entrou duplicado uma parte, então foi para 50 e poucos minutos. Então, eu coloquei o vídeo no YouTube, no canal do YouTube, que aí ele tá bonitinho na sequência, quem quiser assistir. Nós falamos sobre os permitidos e os proibidos durante o seu reset e tivemos um bate-papo com a Thaisa, que ela foi a primeira pessoa que eu ajudei com o Role 30, tá? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender sobre montagem de refeição Role 30? Primeiro, assim, eles não vão falar o que você deve comer. Então, não existe um cardápio pronto para você seguir os 30 dias. Eles vão te dar a lista dos liberados e aí, baseado no que você gosta, no seu paladar, você vai escolher o que você vai comer esses 30 dias. E, gente, eu acho isso maravilhoso, porque eu nunca passei por uma nutri, mas assim, tinha coisas que eu via das minhas amigas que eu falava, eu não ia conseguir comer isso. Como que eu vou adaptando isso? Nossa, mas isso daí eu não gosto de comer, por que eu vou ter que comer? Então o Role 30 eu acho que foi muito libertador pra mim, porque eu comi o que eu tinha vontade de comer. Então isso que eu acho tão maravilhoso. Outra coisa que eu acho maravilhosa é que a gente não precisa ficar medindo, pesando o que a gente vai comer, porque eu acho um saco. Às vezes você tá num restaurante, como que você vai ter noção da quantidade exata que você precisa comer? Não precisa ficar contando caloria, ficar lá nos aplicativos que contam caloria para ver se você está ingerindo caloria de mais ou de menos. Então, isso que é tão bacana do programa também. E a dúvida que as pessoas mais têm relacionado a isso, de tipo não ter um cardápio, não ter quantidade, que o Role 30 ele não passa, é assim, mas como que eu vou saber quanto que eu preciso comer? E, gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é maravilhoso, tá? Então, ele serve justamente para isso, para sinalizar a quantidade de comida que a gente precisa para a nossa realidade, tanto de trabalho quanto de treino, porque tem algumas pessoas que ficam sentadas o dia inteirinho em frente do computador, então não tem um trabalho ativo. E na época que eu trabalhava com estética, que às vezes eu fazia uma massagem atrás da outra, eu comia mais. Eu tinha essa necessidade de comer mais. Hoje, ainda mais a quarentena agora, que a gente está atendendo tudo pelo computador, eu não tenho a necessidade de comer tanto quanto eu comia naquela época. Então, isso que é bacana, o seu próprio corpo, ele vai sinalizar a quantidade que você deve comer. E aí, na primeira semana, eu falo que é a semana de adaptação. Porque aí, a gente vai usar essa semana para tentar encontrar uma quantidade ali confortável para você. Porque no Role 30 não existe passar fome. Então, se você está passando fome, você está fazendo errado, tá? Regra para a vida. Refeição, sempre sentado à mesa. Nada de tablet, nada de celular, nada de televisão ligada. Então é você ali concentrada na sua comida. Outra coisa, mastiga devagar. Gente, juro, o esôfago não tem dente. Então de você comer e não mastigar lentamente, faz mal. Fora que não dá tempo dos hormônios responsáveis pela saciedade sinalizar para o cérebro que você está satisfeita. Então você come a sua refeição ali em 5 minutos, aí você fala, nossa, tô com fome. Não deu tempo ainda do cérebro entender que você não tá. Então, se você é uma pessoa que come rápido, tenta comer mais lentamente. E se você ainda tá tendo essa dificuldade, espera 20 minutos para repetir. Depois de 20 minutos, se você tiver com vontade, vontade não. Se você tiver com fome ainda, aí tudo bem você repetir e pegar um pouquinho, ok? Então, o que vocês vão aprender? Temos três refeições principais durante o seu reset. Café da manhã, almoço e janta, que a partir do momento que você entrar no reset, iremos chamar de refeição 1, 2 e 3, tá? Por quê? Porque o intuito é tudo que você comer na refeição 2 e 3, que é o almoço e o jantar, você comeria na refeição 1. Tanto que lá nos Estados Unidos é um pouco mais fácil para eles lá
Às vezes a sobra da janta vira o café da manhã do dia seguinte. Então isso que é tão bacana. Você não precisa comer só ovos de manhã. Você pode adaptar o seu paladar para você comer outros tipos de proteína. Eu já comi bife no café da manhã. Eu já tomei sopa no café da manhã. Então assim, seu paladar ele vai mudar. Confia em mim. Outra coisa, beliscar entre as refeições. A gente tem muito essa mania aqui no Brasil, né, de ficar beliscando. Você tá fazendo alguma coisa, tá sentado lá trabalhando, você tá beliscando. Então não existe beliscar no Role 30. Você vai fazer as refeições principais e a gente vai falar já já sobre mini refeição. Então, como que você vai montar o seu prato? Porque essa é a dúvida das pessoas, mas como que eu vou montar o meu prato se eu não tenho um cardápio para seguir? Antes de eu falar sobre os macros, eu vou falar sobre a fruta. Por quê? Todas as frutas são liberadas no Role 30. Isso também que é tão maravilhoso, porque moramos em um país tropical e as frutas aqui são maravilhosas, né? Porém, existem as quantidades que a gente precisa seguir. Então, assim, é fruta liberado, todas as frutas liberadas, mas quantidade, não, tá? Então, presta muito atenção se você não está exagerando na fruta. E outra coisa, se você tem o hábito de querer algo doce após as refeições principais, corta a fruta depois. Se você quiser, você coloca ali bonitinho na sua salada, no prato, mas não come depois, porque eu vou falar sobre isso em outro episódio, porque é muito importante esse assunto. Mas o seu cérebro ele não sabe diferenciar o doce da fruta do doce do chocolate. Então, assim, para vício, para trabalhar vício, compulsão e para quebrar esse hábito, você vai precisar até tirar a fruta do pós da refeição, tá? Coloca ali na salada, eu sempre faço isso, coloco manga, porque como todo mundo sabe, eu sou muito formiga. Trabalhei bastante isso já, mas aí o que eu faço? Eu ponho ali uma salada de mix de folhas, eu coloco uma manga, um abacaxi e eu como junto, tá? Samantha, eu nunca vou poder comer uma fruta depois da refeição? Vai, mas eu falo, vamos trabalhar certinho os 30 dias, né? Para sua liberdade alimentar, você ter outra consciência e você realmente ter trabalhado o seu paladar durante esses 30 dias, porque senão não adianta nada, a pessoa ela fica se enganando. E aí, vamos falar dos macros agora. Então, assim, o checklist, gente, eu tenho muito orgulho desse checklist, que ele foi uma ideia minha. E eu percebia como as pessoas deixavam de fora, nos grupos de apoio, como elas estavam deixando de fora gordura boa. Gente, eu vou falar sobre isso, porque as pessoas elas entram pro Role 30 com uma fobia da gordura que é incrível. Então, como que a gente monta o prato Role 30? E é muito básico. Vamos começar pela proteína, porque no checklist tem a proteína, hortaliças, gordura boa e fruta opcional, porque a fruta nunca é obrigatório. Então, vamos começar pela fruta. Você vai pegar lá, você precisa de 1 a 2 porções de fruta, mais ou menos o tamanho da palma da mão. Então, você tá lá no restaurante, óbvio que seu prato vem pronto, ok. Mas se você tá escolhendo o que você vai pegar, vamos supor, tem um frango, filé de frango. A parte mais gordinha, que geralmente tem aquela parte mais gordinha e desce, né? Fica uma parte mais fina. Você vai levar em consideração aquela parte mais gordinha. Então, assim, eu vou colocar 2 filés de frango, porque cada um mede mais ou menos a palma da minha mão. Você vai pegar essa proteína e você vai colocar ela no centro do seu prato. Gente, detalhe, não é uma dieta livre em proteína, tem a quantidade para seguir. Proteína em excesso faz mal para a saúde, tá? Então não existe assim, vou lotar meu prato de proteína, achando que você tá arrasando. Não é isso. Segue as quantidades sugeridas. Outra coisa, a proteína gera saciedade, então também não coloca só um tiquinho. Regra de ovo. Todo mundo me pergunta, mas quantos ovos que eu preciso comer? Eu lembro até de uma matéria, não sei onde que foi, da Melissa, a Melissa é a criadora do programa, tá? Falando que o ex-marido dela, ele conseguia segurar 6 ovos. Então, ele comia 6 ovos. Então, assim, eu consigo segurar 3 ovos. Eu consigo comer 2. Então, isso também você vai encontrando durante o seu reset. Então, você tem em consideração, tem o tamanho de ovo também hoje em dia, né? Mas, assim, leva em consideração a quantidade de ovos que você consegue segurar, tá? Aí você colocou lá, bonitinho, a proteína no meio do prato. Em volta da proteína, você vai encher o prato de hortaliças. Gente, hortaliças é tudo, tá? Folha, legumes, vegetais, verdura, tubérculo, tá? Raiz, tudo isso você pode colocar no seu prato. E é muito importante ser realmente aquele prato colorido que todo mundo fala, o prato tem que ser colorido. Realmente precisa ser, por quê?
Porque é justamente nas hortaliças que a gente vai pegar os micronutrientes. Então, vitaminas, minerais, que a gente precisa, cálcio, que todo mundo fala, mas e o cálcio? Então, deixa o prato bem colorido, porque é aí que vem as vitaminas e os minerais, os micronutrientes que a gente precisa para ser saudável. Então, para ser uma alimentação saudável, você precisa desses micronutrientes. Por isso que é importante colocá-los no café da manhã, na refeição 1, tá? Outra coisa, não vai pegar e encher o seu prato de batata só. Ah, então vou colocar um monte de batata. Porque aí a pessoa fala, nossa, se eu não comer batata, eu não vou ficar saciada. Não, já falei, o que vai gerar saciedade é a proteína. E vocês vão aprender que o que gera saciedade também é a gordura. Então, tira essa, já nem pensa nisso, nem pensa que é o carbo mais denso que vai te dar essa saciedade. Porque eu acho engraçado que as pessoas falam assim, nossa, mas só hortaliças? E o carbo? Não entra no checklist? Gente, todas as hortaliças têm carbo, mas tem quantidades. Alguns têm maiores quantidades, outros têm menos, tá? Então, nada de encher o prato só de batata, mas também não vai colocar só um pouquinho, né, de couve. E outra coisa, se você é uma pessoa muito ativa, pode comer batata, come batata doce, come mandioca, come os carbos mais densos. Se você é uma pessoa que estiver acima do peso, tenta não exagerar. Coloca ali um pouquinho desses carbos com mais amido e tenta optar pelas folhas e pelas hortaliças fibrosas. Por quê? Porque o seu metabolismo ele não é tão eficiente para manejar toda essa energia. Então, você tem que ir com calma, não vai exagerar. Ah, Samantha, mas eu tô malhando bastante. Ainda assim, maneira, tá bom? Isso, tô falando regra Role 30. Se você tiver em outro programa alimentar, você precisa seguir o que sua Nutri passou ou que esse programa alimentar, as regras desse programa alimentar. Gente, muda, tá bom? O terceiro item do checklist, que é o macro obrigatório em todas as 3 refeições, é a gordura boa. Gente, eu poderia ficar falando aqui, ó, horas sobre a gordura boa. Mas não temos muito tempo. Então, faz o seguinte, gordura boa. Folha de planejamento, o PDF que eu sempre passo nos meus grupos, todas as quantidades que tiver lá é referente a uma refeição. Tem gente que olha lá e fala, eu tenho que comer isso então no dia. Não, é por refeição. Então, assim, você fez bonitinho lá o seu café da manhã. Ovos, batata doce, couve, colocou uma bananinha da terra. Conta a gordura que eu preparei o omelete? Não. Conta a gordura que eu preparei a batata doce? Não. A gordura vai contar a partir do momento que o seu prato tá pronto, bonitinho, e você vai colocar por cima. Então, ó, uma colher no mínimo de ghee por cima dos ovos, ou de azeite, ou de qualquer outra gordura boa que você optar por usar. Pra você ir trabalhando o quê? As quantidades que você precisa para você. Vou falar já sobre isso. Então, o que acontece? A pessoa ela vem com tanta fobia de gordura para o programa que aí ela tenta burlar o sistema. E o que vai acontecer? Você vai estar dando um tiro que vai sair pela culatra. Por quê? Você vai estar restringindo caloria, o seu organismo ele não vai aguentar, você vai ficar com uma certa compulsão após alguns dias e você não vai terminar o programa, tá? Você não vai conseguir fazer os 30 dias. Fora que é perigoso até justamente por isso, porque a gordura boa é o que vai suprir suas necessidades calóricas para aquele dia, tá? Então, assim, gera saciedade, proteína e gordura boa. Esses dois não tem como você deixar fora do seu cardápio, do seu checklist. Precisa estar lá bonitinho em todas as refeições, tá? Outra coisa, Samantha, eu tenho que utilizar só um tipo de gordura por refeição? Não. Se você quiser misturar lá 3 tipos, não tem problema. Eu vou colocar então um pouquinho de manteiga ghee em cima dos ovos, um pouquinho de castanha. Não tem problema nenhum. Só não pode deixar sem. Óbvio que você não pode exagerar também, né? Colocar 300 mil tipos de gordura boa, não é assim. Mas pelo menos uma fonte, então o mínimo, que eles colocam lá polegar. Então tem lá 1 polegar de azeite, equivale a 1 colher de sopa. Então o mínimo é 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de sopa de ghee, fora as outras quantidades que tem. O abacate que tá na folha de planejamento. Gente, o abacate que tá lá, na realidade, o tamanho é do avocado. O avocado é aquele pitico que tem no supermercado, que é até um pouquinho mais caro. Se você for levar em consideração o tamanho do nosso abacate aqui,
você vai estar ingerindo um pouquinho a mais de gordura do que... Tudo bem, não vai te fazer tão mal assim, mas tenha em mente que é o tamanho do avocado, tá? Vamos falar rapidamente de quantidade, porque já passou até do meu tempo. Eu tenho que chamar a Verônica. Quantidade. Primeira refeição, você colocou 2 ovos, batata doce e uma banana da terra. Vamos começar com um pouco. E aí você colocou 1 colher de ghee em cima dos ovos, certo? 1 colher de sopa de ghee em cima dos ovos. Depois de quanto tempo foi te dar fome? Isso que você vai precisar observar. Por isso que o diário Role 30 que eu envio para vocês é tão importante. Por quê? Porque se passou 2 horas, 3 horas e você já tá morrendo de fome, a quantidade que você comeu na sua primeira refeição tá pouca. Então aí o que você vai fazer? No dia seguinte você já vai anotar. Eu vou aumentar para 1,5 colher de manteiga ghee em cima dos meus ovos. E aí você vai fazer o teste no dia seguinte. Por isso que eu falo que a primeira semana é uma semana de teste. Aí você vai encontrar mais ou menos a quantidade correta para você ficar ali de 4 a 5 horas, 4 horas e meia, sem aquela fome exagerada. A hora que bater 4 horas é pra você tá com uma fome, mas não é aquela coisa que você comeria o buffet inteiro, tá? Mesma coisa para a refeição 2, tá? Então você precisa aí de um espaço de tempo sempre de 4 horas a 4 horas e meia entre uma refeição e outra, sem sentir aquela fome exagerada. O que acontece? Vamos falar, você almoçou ali meio-dia e meio. Na hora que bater 4, 4 e meia, provavelmente você vai estar com fome. Aí você pode fazer uma mini refeição, mas Samantha, não são apenas 3 refeições? São 3 refeições principais. Como eu disse, Role 30 não é passar fome. Eu vejo muita gente vendendo aí na internet que são só 3 refeições, pronto, e acabou. Não é assim, tá? Você vai estar estressando muito o seu organismo e vai dar um efeito rebote. Então aí o que você vai fazer? Uma mini refeição. Essa mini refeição, quantidade, sempre praticamente a metade do que metade da quantidade que você come numa refeição principal. Porém, não pode ser a fruta isolada. Se você quiser comer uma fruta, que eu não indico muito nas primeiras semanas, você precisa colocar ela com outra fonte de ou proteína, ou se quiser colocar uma hortaliça. Mini refeição mais saudável, que eu, Samantha, indico sempre para o pessoal do meu grupo. Proteína e gordura boa. É a mini refeição mais saudável, tá? Passando a mini refeição, você pode ir bonitinho para sua terceira refeição, que aí provavelmente vai ser por umas 7, 8 horas da noite, depende de cada um. Gente, pré e pós-treino eu vou falar sobre em outro episódio, porque já acabou meu tempo aqui, eu preciso chamar a Verônica. E, Verônica, eu vou te chamar agora. Enquanto eu chamo ela, eu vou falando, eu acho que ela já tá por aqui, né? Eu vou falando pra vocês um pouquinho dela, porque a Verônica, se não fosse por ela, eu não teria conhecido o Role 30. Teve um papel fundamental nessa minha transformação. Oi! Oi, Vê! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. Demorei um pouquinho, falei muito. Nossa, Passei 5 tô minutos. aqui viajando, porque quando eu fiz a primeira vez eu não tinha tudo isso de informação, não. Sério? É? Ah, mas eu também não. Eu ficava te enchendo o saco, lembra? Verônica, pode isso. Verônica, pode aquilo. Você me Nossa, salvava. a gente falava muito, lembra? Muito, muito, muito. Foi na Muito. E eu época, lembro que foi na época que eu você tava no machucou. supermercado. Foi quando você machucou o Pode falar. joelho, não foi? Eu tava com uma inflamação na Isso, perna. era alguma coisa assim, é. É. E aí eu lembro que eu tava no supermercado, eu ligava, Verônica, eu mandava mensagem, né? Mensagem no WhatsApp. Verônica, pode comer isso? Pode aquilo? Então, tipo, você teve um papel, assim, fundamental na mudança da minha vida, viu, Vê? Eu fico muito feliz. E eu queria saber de você, porque eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, de como você conheceu o programa, né? Não, acho que não. Acho que a gente nunca falou mesmo. Eu conheci, foi logo quando eu decidi que eu ia fazer CrossFit. Eu Uhum, comecei a ficar procurando sobre alimentação, né? E aí eu vi que tinha bastante gente que fazia Role 30 fazendo CrossFit. uhum, E aí eu comecei a sim. pesquisar, e isso foi até antes de eu começar a fazer, né? O cross mesmo. É. E aí uma colega minha do trabalho, eu já tinha lido sobre o role, e uma colega do trabalho
começou a fazer, não chamava Role 30, mas era um programa que seguia a mesma linha, sabe? Que não pode comer industrializados, só pode comer gorduras vegetais. A única diferença é que o dela podia fazer receita. E essa minha colega, legal. e essa minha colega de trabalho, ela, tipo, eu sempre gostei de fazer dieta, né, e tal, levava marmitinha, os ovinhos cozidos para comer à tarde. E ela olhava assim e falava: Meu, nunca vou fazer dieta, imagine, não sei o que lá. E aí apareceu esse programa lá na academia dela, ela fez e ela emagreceu muito tipo, foi super tranquilo para ela fazer. E aí ela me mostrou, eu falei: Nossa, mas é muito parecido com o Role 30 que eu tava pesquisando, né? Eu vou fazer também. Daí eu consegui o livro em PDF e eu li o livro antes de fazer. E só que eu tinha uma meta, que era perder 10 quilos. Que eram os 10 quilos. A minha filha já estava com 1 ano, eu tenho uma filhinha, e ela estava com 1 ano e eu ainda faltava 10 quilos. E eu estava muito frustrada porque eu sempre. Na verdade, não sempre, né? Mas um pouco antes de eu engravidar, assim, eu já estava preocupada com a alimentação, conseguia seguir dieta e tal. E aí eu não estava conseguindo engrenar em dieta, em nada. Tipo, tava ficando muito frustrada. E aí cada vez mais, tipo, engordando, né? Ficava ansiosa e acabava comendo. E aí eu peguei e me matriculei no cross. E aí comecei o cross junto com o Role 30. O pessoal do cross mesmo que me mandou o livro. E aí eu comecei a fazer, só que a minha meta era perder 10 quilos. Então, eu fui fazendo. Eu fiz mais ou menos 6 seguidos. Dentro desses Você fez 6 seguidos? Eu programei sair no meu aniversário, no aniversário da minha irmã. Mas teve mais alguma outra coisa mas foi tudo planejadinho, sabe? Então, o primeiro mês foi certinho, aí depois o segundo também. Aí no terceiro eu saí, que foi meu aniversário. Então foram 6 meses fazendo o role. E aí eu sempre postava, colocava hashtag, né? Então bastante gente vai perguntar. E eu sempre falei com muito carinho, e sempre falei que eu adoro conversar e explicar. Não tenho tanto conhecimento igual você hoje, mas assim, eu adoro incentivar as pessoas a fazerem, porque o role melhorou muito. Tipo, eu tava numa fase bem complicada de pós-parto, de não estar conseguindo emagrecer. E isso melhorou a qualidade do meu sono, que a minha filha não dormia a noite toda ainda. Então eu dormia picadinho. Mas eu percebia que mesmo esse sono picado meu era um sono que me recuperava, sabe? E aí eu percebi que daí durante o meu dia eu ficava melhor, melhorou o intestino, melhorou o cabelo, pele. E humor também foi uma coisa que eu achei muito engraçado, tá? Porque, tipo, eu fiquei muito... Melhora bastante, Parece que eu né? fiquei mais feliz, não sei explicar. E mais disposta, assim. Então, ao final do sexto, do sexto role, eu tinha voltado para o meu peso e melhorado muito a minha composição corporal, né? Eu cheguei num percentual de gordura, assim, que sempre foi o meu sonho. E foi assim, graças ao Role 30. Ai, que bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque é até bom, porque as pessoas veem que não é nada combinado. A reintrodução você nunca fez. Não, tá. A reintrodução eu fiz com você no grupo que eu participei ano passado. Porque depois de 6 meses eu tava assim, né? Tipo, querendo tomar uma cerveja, querendo fazer várias coisas, sabe? Foi muito tempo. 6 ciclos é bastante. Daí eu não fiz a reintrodução. Mas tem algumas coisas que eu percebi quando eu fiz a reintrodução, quando eu fiz com você, daí eu fiz direitinho, seguindo essas regras, inclusive da sobremesa, que eu sentava aqui no sofá de noite e aí queria comer doce. Daí que eu fazia, eu comia uma melancia. Tipo, cortava melancia, algumas frutas e comia. Tipo. Mas aí depois eu descobri que não ia me ajudar na parte de ser uma formiguinha, né? No emocional não estava ajudando tanto. Não, isso.
E aí a reintrodução eu fiz, mas, por exemplo, coisas que hoje eu sei que não me fazem bem, assim, que é o queijo e o glúten, por exemplo, são coisas que já não faziam parte do meu dia a dia, né? São coisas que é exceção, né? Então, eu percebi que mesmo não fazendo a reintrodução, por eu já ter hábitos já, né, de me alimentar mais limpo, eu percebi que assim, não fez muita diferença não ter feito. Porque não tem. A única Entendi. coisa que eu percebi, assim, que mudou, que eu comi e eu senti mal, é o glúten, que eu acredito que a maioria das pessoas deve se sentir muito, muito inchado, né? E o amendoim. Amendoim Ah, o também. amendoim você sentiu Eu também? senti, Que... tipo, um pouco de alergia, sabe? Tipo, umas coceirinhas, assim. É, E aí, como a gente tá prestando entendi. atenção, a gente consegue perceber o porquê, né? Exatamente. E agora você manteve o seu peso. Quando foi o seu primeiro ciclo? Foi em 2018? 2018, começo de 2018. Isso, 2018. aquela foto que eu mandei foi finalzinho de É, 2017, dezembro, 2017, Em é. janeiro, 15 de janeiro, eu comecei. Que foi quando eu comecei o Ah, CrossFit. Foi dia 15 legal. E você conseguiu se reeducar? Tipo, até hoje você tem essa alimentação mais Sim, limpa, ó, Vê? eu hoje em dia eu vou na nutricionista, porque como Uhum, eu faço CrossFit e eu treino num volume mais pesado, eu uhum, tava ficando muito magra. Eu não tava conseguindo ingerir a quantidade certa de carboidrato pro volume de atividade uhum. física que eu tava fazendo. Daí eu tava ficando Sim. muito magrela, assim. Daí eu falei, ai meu Deus, eu preciso Uhum. ver direitinho a quantidade para ver o que está acontecendo. E assim, impressionante a quantidade de carboidrato que eu tive que aumentar. E Tem que me deu, aumentar. me deu até a gripe do carboidrato. Porque eu estava tão Você- acostumada a me alimentar. Eu comia mais as hortaliças não, mais os legumes, né? E colocava sempre uma Sim. quantidade pequena de carboidrato. E aí, a É. nutricionista, tipo, eu tive mesmo, tipo, fiquei para baixo, fiquei mole, sem ânimo, sabe? E aí ela falou, ó, você Uhum. ficou muito tempo comendo uma quantidade muito pequena de carboidrato, aí quando a gente deu para o seu organismo, ele ficou perdidinho, não Ele sabia o que fazer. estranhou. Mas assim, Uhum. ela sabe, a base da minha alimentação é Role 30. Eu sou apaixonada Sim. pelos Uhum. resultados e pelo que ele faz pelo nosso corpo. Inclusive na questão de imunidade, sabe? Tipo, eu percebo Nossa, que o meu realmente. corpo, ele trabalha junto comigo. Tipo, ele é meu aliado. Uhum. Se eu entro em contato com alguma coisa assim, de pegar uma gripe, vai. Eu sempre sinto, o primeiro dia eu sinto, putz, acho que eu vou ficar doente. Aí no outro dia eu já acordo bem. E aí eu não sei se eu tô certa, mas o que que eu entendo? O meu corpo já foi lá e combateu. E eu acho que isso é Claro, você tem o seu sistema imunológico, ele serve justamente para isso. exatamente. Então, assim, para Uhum. mim, fazer o Role 30 é uma questão assim de saúde mesmo, sabe? Tipo, não é nem Sim. questão, porque a gente sabe que existe vários tipos de dieta, né, e tal. Mas o Role é que eu sinto que eu fico com a minha saúde assim 100%. Então, quando eu vou na Nutri, eu falo, ó, você monta para mim o cardápio baseado no Role Uhum. 30, e aí você sempre põe uma segunda opção das coisas que eu gosto de queijo. Então, aí Uhum. o dia que eu tô com vontade de queijo, tem lá a quantidade de queijo que eu posso comer e um Uhum. chocolatinho, 70%. Ah, é legal que você tem isso na sua liberdade alimentar, o Sim, queijo que você gosta e o sim. chocolate. É Agora, importante, né? agora É tipo, aquela coisa, ninguém vive de dieta pro resto da vida, né? é, Você se reeduca. exatamente. É assim, é exceção. A base é o roll, né? Então é quando eu tô com vontade, Uhum. aí eu pego e como. Mas na Que quantidade legal. certa, eu sinto que não tem efeito, assim, sabe? Tipo, acaba funcionando. Uhum. Aí uma coisa que eu queria Entendi. falar também, que eu aprendi no Role 30. A primeira é que eu fico muito Hum, orgulhosa por ter parado de tomar café com açúcar. que bom. E Todo mundo, eu acho, é, né? Tem que esse eu acho que orgulho. foi a minha maior conquista. Eu achava super o máximo quem tomava café sem açúcar. Eu não conseguia tomar. Então, isso daí prova que Aham. é tudo uma questão de hábito mesmo. E a Uhum. questão de ser a louca do rótulo, né? Tipo, não consigo comprar nada se eu não ler o rótulo. Não consigo.
Tá certo. Nossa, é tão gostoso isso, né? É, Porque vira um hábito, você nem uhum. percebe o que você tá fazendo. Você pega e você já vai Já direto pro olha para rótulo, ver o né? que que tem. Que bom ver. E você tem uma filhinha, né? A alimentação dela você deixa mais ou menos bem mais limpa também, ou você dá uma liberada Quando, geral, fugindo quando agora do ela, assunto de você? quando começou a introdução alimentar aqui em casa, era Role. Hum, Era totalmente é, Role 30. Eu fazia, porque ela já ia para o berçário, aí no berçário ela comia arroz e feijão. Aí aqui em casa aham, eu fazia uma sopinha de legumes para ela e fruta, né? Agora uhum, que ela tá um pouquinho aham, maior, já fica mais difícil, ela tá muito mais seletiva. Então eu não consigo uhum, fazer um prato para ela só de legumes, proteína e gordura. Então eu tenho que botar um arroz e um aham, feijãozinho lá e esconder os uhum, vegetais por sim. baixo, mas a introdução alimentar dela foi Role 30. Ai, que bacana, é muito Uhum. bom isso, né? Porque queira ou não, o paladar dela desde pequena já também vai dando uma adaptada, né? Sim, sim, com certeza. Ai, que legal ver. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar, falar para as pessoas sobre o role? Se você indica, se você acha que não. Ai, Você é gente, suspeito para falar. Você fez 6 resets, né? eu sou. Não, e eu que eu falei, eu fiz 6 e vira e mexe, tem gente me chamando. Ai, vamos fazer um role? Entendeu? Tem muito, tem É. vários. Inclusive, eu tô em um grupo que chama Role 30, que a Uhum, gente. Falei assim, ai, gente, vamos fazer tipo uns 20 dias, vai certinho. Daí a gente se junta e faz todo mundo, fica mandando os pratos. Então, assim, eu sempre indico justamente pela questão de você que você falou no começo, né? Não tem uhum, contagem de calorias. No início, para quem não está acostumado com uma alimentação saudável, pode ser que acabe comendo mais, mas aos pouquinhos o organismo vai se adaptando e você vai comendo a uhum. quantidade. Se você colocar gordura, se você É. colocar a gordura aqui, Precisa da que é a parte que gordura. a gente não está habituado a colocar. Então, você botar a gordura e ficar saciado também te ajuda na parte de ficar com vontade de comer doce, de ficar comendo besteira ou fora de hora, né? Então, se você montar o Exato, seu prato exatamente. certinho, tipo, na primeira semana você vai comer às vezes um pouco mais, mas depois você vai adaptando e vai comendo menos. E eu acredito que vai Vai sentindo menos ajeitando. fome, entendeu? Você vai. Vai, pior que vai mesmo. Uhum, É. Mas eu fico muito feliz que você esteja indo numa Nutri. Eu acho que isso é muito importante. uhum, A pessoa não querer fazer tudo sozinha, achar que só porque o Role 30 ele tem regras, nunca vai precisar de uma profissional. sim, Eu acho que não é assim. Eu acho que é muito importante um uhum, profissional acompanhar de perto, ainda mais as pessoas que malham um pouquinho mais. uhum. Então, que bom que Uhum. você se achou e que bom que você apareceu na minha vida, porque se não fosse Ai, você, eu não teria nossa. encontrado esse programa E maravilhoso. eu fico super feliz porque, tipo, a gente ficou conversando um tempão e eu nem imaginei que ia Uhum. virar isso que virou. E eu fico muito feliz porque, Pois além de é. ter, tipo, eu te ajudei e você tá ajudando mais um monte de gente. Isso que é o legal. Me apaixonei. Ai, Vê, então tá bom. Muito obrigada por participar. Eu sei que sua vida é corrida por causa de filho, treino e tudo, trabalho, então muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigada por me apresentar o role. E é isso. É isso, né? Agora, boa noite para todo mundo. E obrigada, Sal. Um beijo. Beijo. Tchau. Tá dando. Você consegue sair? Eu saio? É, é a primeira vez, eu nunca participei. Aí Saiu. Coitada. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que eu nunca respondo nada. Então vamos lá, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Estou no quinto dia de reset, estou adorando. Simone, eu sei que está no grupo. Estou no terceiro dia também, do primeiro reset firme. Isso aí, Fernanda. Vamos ver quem mais está por aqui. Oi, Mayara. Ah, vamos lá. Oi, pessoal que já falou oi aqui. Já deve ter faz tempo que falou oi aqui, né? Galera, então é isso. Acho que eu não tô vendo nenhuma dúvida. Deixa a live gravada sempre, nem precisa pedir, já vou deixar com certeza. Da última vez, uma galera perguntou um monte de coisa e eu não respondi. Hoje eu tô entrando pra ver, mas hoje ninguém perguntou, porque provavelmente achou que eu não fosse responder, né?
Mas, galera, é isso então. Vai ficar gravadinho por aqui. Vai ficar gravado também, eu coloco lá no YouTube. Então, tem essas duas opções para vocês assistirem. E é isso. Qualquer dúvida, me chama lá no direct ou no WhatsApp, ou seja, lá onde for. Vem participar dos programas, dos grupos de apoio. Sempre começa dia 1º e dia 15 de todos os meses. Temos aí um grupo apenas e todo mundo junto e misturado, porque um incentiva o outro, ok? Muito obrigada pela presença. Até quarta que vem.